Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a fazermos essa reflexão à luz da doutrina espírita. Como de praxe, convidamos a todos a realizarem a prece de abertura. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade bendita, que nos inspira, nos dá forças e nos eleva, nos transformando a cada dia um pouquinho mais rumo à evolução, ao progresso, ao desenvolvimento das nossas potencialidades. E o tema que nos foi proposto para hoje, nós encontramos no livro Fonte Viva, na sua lição 110, intitulada Vigiemos e Oremos, onde o benfeitor Emmanuel, ele comenta versículos do Evangelho. E o versículo dessa lição é: vigiai e orai para não cairdes em tentação. E para nós podermos ilustrar esse versículo, esses comentários do benfeitor, nós gostaríamos de começar com uma história contada a nós pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, que nós podemos encontrar no livro Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos, que diz assim: e depois de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus ocupa o seu lugar na mesa, para que pudesse desfrutar da ceia, e ao final ele eleva os olhos aos céus e ora. Sabendo que se aproximava da sua hora, ele faz nessa prece fervorosa, o que ele faz? Ele entrega a sua vontade a Deus. Ele agradece pelos amigos que lhe foram oferecidos, pede por eles, entrega a obra do Evangelho aos seus amigos, roga ao Pai Celestial a proteção na caminhada deles. E Jesus termina essa oração, retira-se na companhia de Simão Pedro, de Tiago e de João, para o Monte das Oliveiras, onde ele costumava meditar. Aí começava a entardecer, chegando ao local, eles se assentaram. E Jesus diz muito serenamente: está chegada a derradeira hora convosco. Vigiai e orai comigo. Dizendo isso, ele se afasta um pouco para permanecer em prece. Tiago, Pedro e João, eles estavam profundamente tocados com aquilo que eles estavam presenciando. E eles rompem o silêncio entre eles, e João convida: vamos orar e vigiar, assim como o Mestre nos recomendou. Se ele nos trouxe até aqui, é porque, e apenas nós três, isso deve significar alguma coisa. E assim eles puseram a meditar, sem que entendessem o porquê de estarem ali. Mas, ao mesmo tempo, eles acabam por adormecer durante a oração. E passam-se alguns minutos, são acordados por Jesus, que dizia a eles: despertai, não recomendei a vocês que vigiasseis? Não podereis velar comigo um minuto? João e os seus companheiros reconheceram a falta de cada um deles, por terem se deixado adormecer no meio da prece e da vigília que Jesus havia pedido a eles. Então eles percebem que Jesus estava com uma estranha luminosidade. E Jesus, percebendo que eles haviam percebido, conta a eles que havia sido visitado por um anjo de Deus que o havia confortado no seu momento de tristeza, de reflexão mais profunda, porque sabia que seu momento com seus amigos havia chegado ao fim.
Então, mais uma vez, Jesus volta e pede para que eles sigam orando com todo o seu coração, com todo o seu sentimento, e volta a afastar-se para continuar a meditar. E, infelizmente, mais uma vez, eles adormecem, acordam escutando o mestre repetir: não conseguistes orar comigo? E antes que eles pudessem justificar a falta, um grupo de soldados se aproxima com Judas à frente. E o que nós gostaríamos de fazer a reflexão nessa breve história que ilustra bem como é fácil e rápido nós adentrarmos no caminho sombrio das tentações. Mesmo os discípulos junto ao Cristo piscaram os olhos e adormeceram. Nesses momentos difíceis por que nós passamos, em que a Terra passa por essa transição, todos os dias temos uma notícia, é o clima, são as guerras, foi a pandemia. Não, nós precisamos criar conexões pela manutenção da luz e da esperança e da fé em nós. Nós precisamos da luz do Evangelho, da luz da doutrina espírita, essa luz maravilhosa, porque nós precisamos estar atentos na nossa caminhada, nós precisamos estar presentes durante a nossa caminhada. Precisamos nos dar conta ao que viemos fazer aqui, aos propósitos que nos trouxeram a experiência física, as oportunidades que a vida nos traz, diante de tamanhas mudanças e desafios, desequilibrados que somos ainda. Precisamos sempre manter na nossa mente o que o Mestre nos orientou. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Essa máxima nos mantém ligados ao que nos projeta para o alto. E isso não significa que nós seremos imunizados das tentações do dia a dia. Significa sim que não adentraremos as tentações, ou seja, que se não aceitaremos as sugestões das tentações, pois elas têm um papel para o nosso crescimento moral. Isso é muito importante. A vida nos coloca diante de circunstâncias que outrora nós falhamos. Na família, no trabalho, nas relações amorosas. Podemos entender que vigiamos e oramos para não entrarmos, não cairmos em tentação diante das situações que nós já trazemos conosco. E o benfeitor Emmanuel nos ensina no livro A Caminho da Luz, no capítulo 129, o seguinte: ser tentado a ouvir a malícia própria é abrigar sugestões inferiores de si mesmo, ainda que o mal venha do exterior. Somente se concretiza e persevera se com ele afinarmos na intimidade do coração. Então, meus irmãos, é necessário nós olharmos para dentro de nós mesmos. Nós percebemos a nossa real inferioridade. Precisamos enxergar a tentação e os motivos para estarmos atentos. Onde nós precisamos atentar mais especificamente? Vigiar nos ajuda a vermos o que está mais profundamente guardado dentro de nós. E é aí que moram as mais desafiadoras tentações, no nosso mundo íntimo. E Jesus nos ensina, através do seu exemplo claro, a importância da vigilância nas nossas vidas. O que vigia está acordado, está atento, está desperto. Ou aquele que está consciente diante dos passos e dos perigos da estrada. Nem sempre nós conseguimos nos dar conta dos perigos que nos acercam. Mas como nós podemos aprender a vigiar, então? Além do autoconhecimento necessário, estudo,
disciplina e um item muito importante, a vontade real e sincera. Quando nós estudamos, o conhecimento clareia nossa mente, abre um leque diante dos nossos olhos. E no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel nos instrui e diz assim: vigiar significa também precaver-se e cuidar-se, e quem diz cuidar diz igualmente trabalhar e defender. Vigiar é perceber aquele ponto sombrio que precisa de ajuste e ali trabalhar. E vamos seguir com Emmanuel, que nos diz ainda: vigiar não é simplesmente ter olhos para identificar o mal, mas sim uma postura com Jesus de transformar o mal em bem. Veja a importância: transformar o mal em bem, sombra em luz, onde nós estivermos, como nós estivermos, porque na circunstância da sombra que a luz se realça. Quando nós unimos a vigilância com a oração, nós estamos realizando de maneira profunda um relacionamento com as esferas superiores. Os espíritos responderam ao codificador no Livro dos Espíritos acerca da oração na questão 662. E assim nos dizem os espíritos: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. O pensamento e a vontade em nós têm o poder de ação e alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Precisamos ter a certeza de que orar é aproximar-se de Deus pelas vias do pensamento. Dessa maneira, a oração é o momento de comunicação mais profunda, quando nós falamos com o nosso coração. Quando falamos com o nosso coração com o nosso Pai Celestial, Ele nos escuta como um sentimento de um Pai amoroso. E sentiremos, toda vez que a gente faz uma prece do fundo do nosso coração, nós sentimos no fundo da nossa alma que vai ficar tudo bem, que tudo vai se resolver, que tudo vai passar, que nós somos profundamente amados e amparados. Nos dizem os espíritos que é pelo recurso da prece que Deus envia os espíritos superiores para nos inspirar. E é esse um recurso que jamais nos será negado. Não importa o que tenhamos feito ou pensado, a que ponto tenhamos descido, se nós orarmos com o coração e com confiança, o amparo virá, tornando-nos mais fortes às tentações que com certeza surgirão, sobretudo as que já nasceram em nós, as que precisam do nosso burilamento, do nosso esforço e da nossa vontade, para o devido reajuste. E é por isso que Joana de Ângeles vem nos dizer que é necessário vigiar as entradas do coração e permanecer no posto da prece. A prece alimenta a nossa vigilância, porque ela nos deixa fortes. A prece é um momento do autoconhecimento. Já Santo Agostinho nos instrui no Livro dos Espíritos sobre a oração meditativa, essa comunhão com Deus que aos poucos nos traz esse processo de serenidade. A prece é como se nós acendêssemos uma luz no nosso mundo interior, como se nós conseguíssemos ver onde antes nós não conseguíamos.
A prece é como um orvalho divino aplacando o calor, que por vezes é excessivo. Quando nas nossas paixões nós nos perdemos. Também nos diz isso Santo Agostinho. Hoje nós somos convidados de Jesus a irmos ao Monte das Oliveiras interior, para vigiarmos e orarmos, para que nós busquemos com amor nas asas da prece. Dessa forma, nós entraremos em contato com a força de Deus em nós, nos protegendo e trabalhando. Porque mais vale chorar resistindo do que sorrir em meio à queda. Já nos encaminhando para o final, nós convidamos a todos a fazermos a nossa prece de irradiação, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade bendita, rogando ao Pai que proteja e ilumine os nossos entes queridos, que transforme o coração de cada um deles, que nós tenhamos a força necessária para caminhar na estrada do bem, que não tenhamos medo de sermos nós mesmos, que tenhamos a certeza do amparo e do amor divino. Com essa prece, encerramos a nossa atividade doutrinária de hoje. Muito obrigada. Que a paz do Divino Mestre, Jesus, esteja com todos nós, hoje e sempre.